A anestesia é segura e eu posso provar isso para você. Meu nome é Flávia Bonato, eu sou cirurgiã plástica, já tenho um tempinho aí de estrada. E o objetivo desse canal é apresentar para você a cirurgia plástica de uma forma mais descomplicada, mais fácil de entender, sem frufru e sem mimimi. E se você tiver alguma sugestão de tema, é só comentar aqui embaixo que eu vou ficar bem feliz de gravar o teu vídeo. Então fica comigo que você vai entender o porquê que não precisa ter medo da anestesia. A anestesia, ela surgiu há muitos anos atrás, ao redor de 1400, 1500. Se não me engano, até antes, eu não tenho esse dado exatamente aqui comigo agora, mas faz muito, muito tempo. E antigamente, por incrível que pareça, o pessoal batia na cabeça da pessoa para deixar ela inconsciente, ou fazia ela beber um monte, ou usava outros tipos de anestésico. E daí sim era perigoso, porque imagina, você vai bater na cabeça da pessoa para ela dormir, para você fazer alguma coisa, ou fazer ela ficar muito bêbada para fazer alguma coisa. Então, claro, tinha mais risco. E eu lembro muito bem, minha avó era enfermeira, ela nasceu em 1903, então ela era enfermeira lá por 1930, 1940, por aí. E ela era anestesista, não existia especialidade em anestesiologia. E sim, tinha um risco, porque ficava pingando éter num paninho e ela ficava com o paninho no rosto da pessoa, sem monitorização nenhuma, sem nada. Então, óbvio que as intercorrências aconteciam, e acho que um pouco dessa história da anestesia não ser segura vem um pouco disso também, né? Mas história à parte, vamos entender por que hoje em dia a anestesia é tão segura. A gente tem uma quantidade imensa de monitorização, tá? Desde, às vezes, até uma luz específica para não errar a veia nos hospitais maiores, por exemplo, de São Paulo, eles vêm com scanner e pegam a veia com scanner para você nem ter duas picadinhas, para vocês terem uma ideia, o nível de evolução que a gente tá. Até algumas monitorizações dos gases que são aplicados durante uma anestesia geral, do teu nível de consciência, se você tá mais acordado ou mais dormindo e tudo mais, assim como o perfil de evolução das drogas melhorou demais, da mesma maneira que antigamente as outras drogas das outras especialidades também evoluíram, né? Então, antigamente tinha, sei lá, uma droga para tratar diabetes. Hoje em dia tem inúmeras. A mesma coisa foi da anestesia. Não existe uma droga só para fazer você dormir. Hoje em dia tem várias combinações. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem mais ou menos sensibilidade a algum tipo específico, a alguma classe específica, tudo bem, eu mudo essa classe, né? Então, a gente tem um nível de controle hoje em dia de todas as eventuais complicações ou eventuais intercorrências dentro de uma anestesia que é imenso. Outra coisa que me faz ficar muito segura, assim, é confiar na equipe de anestesia que trabalha sempre com você. Então, eu tenho lá a minha equipe de anestesia, que é uma equipe fixa e a maior parte dos colegas sérios também tem. Então, você começa a cirurgia, a pessoa já sabe exatamente o que você vai fazer. Você não precisa nem olhar para ela não precisa nem olhar direito para você, que ela sabe exatamente os passos daquela cirurgia. Isso faz com que todo o processo anestésico seja infinitamente mais confortável, reduzindo inclusive, além do risco, reduzindo o desconforto, como às vezes você vomita no pós-operatório, tem tremor no pós-operatório. Então hoje a gente consegue inclusive evitar esses pequenos desconfortos com base na constância de equipe, essa monitorização específica que a gente faz e alguns outros pequenos cuidados, assim, que são, brinco que são mimos, mas são os mimos obrigatórios que todo mundo deveria fazer, como manta aquecida, o aquecimento do soro, enfim, outros itens aí que não é todo mundo que faz, mas que eu acho que são extremamente importantes. Vamos continuar entendendo por que a anestesia é segura, e fica comigo aqui que agora eu vou explicar os tipos de anestesia e os riscos de cada tipo de anestesia. Então a gente tem a anestesia local, que é aquela anestesia que só pega onde você aplica, que arde um pouquinho na hora que você vai aplicar. Essa anestesia, ela bloqueia os canais do nervo que traz a dor para aquela região. E é uma anestesia que mesmo ela pode ter risco, tá? Então, se, por exemplo, vou fazer uma mini lipo gigantesca na clínica do fulaninho, que é em cima do prédio, que não tem nenhuma segurança, vou fazer uma dose enorme de anestésico local, você vai ter problema, mesmo com anestesia local? Mesmo com anestesia local. Anestésico local em grande quantidade, ele é cardiotóxico, então ele pode levar a parada cardíaca por conta da absorção exagerada desse anestésico. Então, o anestésico local é maravilhoso, mas ele tem que ser usado numa quantidade X, ele não pode ser ultrapassado essa quantidade, porque senão pode ter algum tipo de intercorrência. Então, anestesia local, maravilha. Anestesia local e sedação, a sedação, ela não tira a dor, ela só tira a consciência. Então, geralmente a gente faz, por exemplo, a mini lipo com anestésico local e sedação. O que vai anestesiar você é o anestésico local, em dose segura, com toda a monitorização e tudo certo. A sedação, ela só tira a tua consciência. Endoscopia, a gente faz com sedação. O que tem anestesia é aquele que a pessoa vem e coloca na tua boca antes de você dormir. A sedação é só para não ter desconforto de você estar com aquele
aquele tubo na garganta horrível. Então a sedação, ela não tira a dor, ela só tira a tua consciência. A sedação é extremamente importante que seja monitorizada e feita por anestesista, porque justamente ela pode dar um pepino, porque se for uma dose muito grande, você para de respirar, daí como é que faz? Então precisa ter essa monitorização um pouquinho mais intensa e ser feita num local com um preparo um pouco maior para qualquer eventualidade. Então a gente tem anestesia local, a gente tem sedação, a gente tem os bloqueios regionais. Eu posso, por exemplo, fazer o bloqueio do nervo do braço, o bloqueio do nervo da perna. A gente coloca um pouquinho de anestésico local, só que em vez de anestesiar só a área menorzinha, você anestesia o membro inteiro. Para cirurgias ortopédicas, dentro da plástica a gente quase não usa isso. É uma anestesia mais segura, e acho que uma das mais seguras de todas, assim, porque a dose de anestésico é muito baixa. Geralmente se faz associada à sedação. Para você não, imagina, você tá operando o punho lá e você tá vendo tudo, né? Então faz um pouquinho de sedação para ser mais confortável. Os outros bloqueios são os bloqueios das costas, que esse bloqueio eu tive parto relativamente recente, e foi o meu anestesista que fez o meu bloqueio pro parto do Ber. Ai, gente, é desconfortável, ainda mais com o barrigão lá, você tá assim, deitada com aquele negócio, mas dá tudo certo. É desconfortável, mas também tem um nível de segurança bem bacana, mas dentro do contexto de uma cirurgia plástica, não é das melhores anestesias. Tem gente que combina o bloqueio com anestesia geral para fazer analgesia no pós-operatório, especialmente de lipo e de abdominoplastia. Eu particularmente não gosto muito, porque eu acho que os bloqueios, eles têm um índice um pouquinho maior de desconforto, não necessariamente de complicação, mas pode fazer, por exemplo, às vezes um acidente de punção, ali fazer cefaleia, aquela dor de cabeça no pós-operatório, ou ter alguma alteraçãozinha de nervo por um tempo. Além de, ele relaxa os vasos do corpo da gente e pode deixar a pressão um pouquinho mais baixa. Então eu particularmente não gosto muito de usar, e nem meu anestesista também não, mas é válido, tá, fazer esse bloqueio, e ele é seguro para coisas, por exemplo, uma cirurgia um pouco maior de hérnia num senhorzinho, que daí sim é perigoso fazer anestesia geral nele, porque ele fumou vários anos, não tem capacidade do pulmão respirar direito para você fazer uma anestesia geral. Maravilha, o bloqueio é a coisa mais segura que a gente consegue fazer para ele. Mas dentro da plástica, com grandes quantidades de volume que a gente coloca e tira na lipo e faz outras coisas, não acho a melhor opção, por causa desses desconfortos que podem acontecer. Mas sim, pode ser usada e é usada com segurança em vários casos, tá? Então não fique assustado se de repente o teu médico te indicar aí anestesia geral com bloqueio, porque tem gente que é muito boa e muito experiente nisso e tá tudo certo. Ah, mas e se der a dor de cabeça, não posso? Tá bom, tudo dá pra tratar e são coisas menores, intercorrências menores, tá? Desconforto é uma anestesia extremamente segura, ela só é desconfortável. Agora vamos pro grande vilão de vocês, que todo mundo morre de medo, que é a anestesia geral. Ah, mas precisa entubar na anestesia geral, meu Deus, o tubo, que medo, socorro. Calma, deixa eu te ajudar a perder esse medo. A anestesia geral, ela é uma anestesia onde a gente tira a dor, a consciência e o movimento. Nós só respiramos porque a gente tem consciência e movimento. Se eu tiro o movimento, eu não consigo respirar, porque a respiração ela vem do movimento da caixa torácica, gerando uma pressão negativa. O ar entra. Então, se eu tiro o movimento, você não respira. E se você não respira, como é que eu vou te ventilar? Como é que você vai oxigenar teu sangue? Então, precisa do tubo para levar o oxigênio e do ventilador para levar o oxigênio até você. Então, o tubo, na verdade, ele é um fator de segurança dentro da anestesia geral. E a intubação, a gente ficou com uma má impressão na época do Covid, né? Tinha aquela intubação de urgência, meu Deus, fulano teve uma intercorrência na hora da intubação. A intubação do anestesista, da anestesia eletiva, ela parece um balé. Toda vez eu falo que ela parece um balé. Porque o que acontece? Você faz uma medicação, você deixa o paciente extremamente relaxado, você oxigena, enche ele de oxigênio por um tempão antes, daí você afasta e daí passa o tubo de uma maneira muito sutil. Ah, não conseguiu passar o tubo, 1, 2 minutos, tem problema? Não, tá bom, espera mais um pouco, oxigena um pouco mais, tenta passar o tubo de novo. Ou, o paciente, tá bom, relaxa um pouco mais. Então é assim, é muito controlado, um processo muito controlado, tá? Então pode perder esse medo do tubo aí. Ah, mas a garganta dói depois do tubo. Não dói. Ah, mas não, tá tudo bem. É essa sensação, vou acordar com o tubo na boca, que é uma outra coisa que vocês perguntam bastante. Não, você não vai. Isso é um fator de confusão
conclusão, vou até aproveitar um gancho aí para esclarecer. Você não acorda com o tubo na boca. Quando você tá entubado, você tá num nível anestésico mais baixo, tá? Você não acorda durante a cirurgia. Inclusive, a gente tem um aparelhinho que chama BIS, que fica grudadinho na testa aqui e que vê bem certinho se você tá mais acordado ou mais dormindo. Enquanto você tá no nível anestésico que você precisa do tubo, você tá dormindo muito profundo, tá sem movimento, tá sem consciência, então você não acorda. Mas o que acontece é que quando tira o tubo, a gente tem a língua, né? A língua ela pode cair. A pessoa que ronca é porque a língua cai. Só que, óbvio, a pessoa tá roncando, daqui a pouco ela se mexe e a língua sobe, sai dali da respiração e você para de roncar. Se você tá anestesiado, a língua cai e não sai dali. Para isso não acontecer e não ter nenhum perigo de você não conseguir respirar porque a tua base da língua caiu, o médico coloca uma coisa que chama guedel. Ele parece um chupetão, assim, parece uma chupeta mesmo, só que ela é mais comprida e vai lá atrás. E isso você pode acordar com ele na boca. O guedel é uma coisa que você pode, geralmente vocês acordam, ainda nível de consciência bem baixo, dificilmente alguém que lembre disso, tá? Mas isso você pode acordar, mas é um chupetão, nada mais é do que uma coisa de proteção, de segurança pra você. De verdade, você vai começar a lembrar depois da anestesia, meio na hora que você tá indo embora da sala de recuperação, que chama RPA ou REPAI. E termina a cirurgia, você sai da anestesia, o anestesista te acorda, ele é como se estivesse pousando um avião, a gente brinca que é o decolar do avião e o pousar do avião. Então, ele vai pousando o avião, enquanto a gente tá fazendo os curativos e tudo mais, ele vai terminando de te acordar, a gente te aquece um pouco mais. Ok, acordou. Vai para essa sala de recuperação. Nessa sala de recuperação, você fica ali mais 1 hora, 2 horas. E você só fica realmente acordado meio que na hora que você tá indo embora dessa sala. Porque para ter alta da sala de recuperação, você tem que estar sem dor, movimentando bem já e totalmente estável, totalmente acordadinho. Então, geralmente a gente começa, lembrei, eu falo isso como uma pessoa que já passou por algumas anestesias, tá? Eu tive essa do parto, já fiz anestesia geral para minha prótese de mama, já fiz anestesia geral para uma intercorrência que eu tive do quadril, então relaxa, tá tudo certo. A anestesia geral é uma das mais confortáveis e a gente começa a lembrar de alguma coisa lá na saída da RPA. Estatística é uma coisa que às vezes deixa as pessoas mais confortáveis ou menos confortáveis. Vamos lá, se você é do time, eu me deixa mais confortável. Se você é do time que tá comigo, vamos entender um pouquinho as estatísticas da anestesia geral. A chance de você ter alguma intercorrência na anestesia é de 0,03%. Esse 0,03% é um pouquinho maior, a chance é um pouco maior do que você ter algum acidente de avião, mas é muito, muito menor do que a chance de você, por exemplo, ter um acidente de carro. Então é muito mais fácil você ter alguma intercorrência, você ter alguma complicação aí saindo de carro do que sendo submetido a uma anestesia. Então se estatística é uma coisa que te deixa tranquilo, segue isso. Outra coisa que acho que para finalizar a anestesia ela pode ser extremamente segura, ela é uma coisa indispensável para cirurgia plástica. O anestesista, o médico anestesista, geralmente é o nosso parceiro, o nosso companheiro inseparável aí do cirurgião plástico, principalmente, porque a gente caminha junto no sentido de deixar o paciente o mais seguro, o mais confortável possível. Então, acho que você tem que escolher primeiro o cirurgião plástico com que você sinta confiança, com que você sinta conforto, porque essa pessoa vai ter provavelmente o melhor anestesista dentro do melhor equipe hospitalar e vai fazer o melhor cuidado de você. Espero que esse vídeo tenha ajudado, lembrando que se você tem dúvida em relação ao que a gente falou ou se você quer sugerir vídeo novo, escreve aqui embaixo que a gente vai ficar bem feliz de te ajudar.